A paz de Deus, igreja. Uma coisa a gente aprendemos: podemos ser falhos, podemos ser errantes, vivemos num tabernáculo de carne, sujeito a tanta coisa. É verdade? Mas uma coisa nós aprendemos: a falar a verdade, e a verdade nos libertará. Nós temos que falar a verdade, não ser indagado, ou ser entrevistado, ou ser interrogado por alguém da nossa vida particular. Porque a salvação é individual. Ninguém vai salvar ninguém. O Senhor diz que é livre-arbítrio. Então quem quiser pecar, peca. Quem quiser servir a Deus, serve. O importante é que está sabendo da verdade. E se correr com a mentira, naquele dia também, não adianta. E o Senhor não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Que cada um investigue a sua mente, que cada um olhe para dentro do seu coração, olhe para as suas obras que estão fazendo, porque naquele dia a balança da injustiça vai condenar e a balança da justiça vai absolver. Por isso que as obras vão ser pesadas na balança. É por isso que diz a Escritura que a fé é o firme fundamento, mas também está escrito que a fé sem obra, ela é morta. Muita gente diz que tem fé em Deus, mas as suas obras não coincidem. As suas obras não batem com aquilo que o Senhor ensinou, com aquilo que o Senhor falou. E nós vamos entrar agora num assunto agora. Se você quiser, você pode passar esse vídeo, pode deletar, pode falar mal de mim, pode me xingar, pode fazer o que você quiser. Mas o importante é que a gente vai falar para naquele dia você dizer que ninguém te avisou que você estava inocente. Tem muita gente que está fazendo muita coisa e não está como inocente. Está fazendo porque quer. E sabe o que fez. Principalmente pelas coisas que estão acontecendo no nosso país. Você é culpado. Você é culpada. E sabe o que fez. E o Senhor disse para não trocar a graça dele, as coisas certas, pelo um prato de lentilha. Tá certo que você não trocou pelo um prato de lentilha, né? Você trocou pelo um pedaço de carne. E a gente não está puxando o lado não, nem da esquerda nem da direita não. Mas nós vamos falar a verdade. Para ver se te liberta, para ver se você acorda e tenta salvar os teus filhos, as tuas filhas, desse mundo cruel. O mundo já é do maligno, mas aquele que quiser correr com o maligno, vai ficar com ele aqui para o fogo eterno. E quem quiser ser absolvido, que se transforme num trigo e dê semente boa e comece a ensinar a verdade e a justiça para os teus filhos dentro da tua casa. Não ensinar os teus filhos a correr com a mentira, não ensinar o teu filho a julgar, não ensinar o teu filho a perseguir, a apontar o dedo, a não saudar os teus irmãos, não saudar com os ósculos santos. Então vamos lá, igreja, vai ser rápido agora o negócio. E você ouve aí e vê se está certo ou se está errado as tuas atitudes. Foi até bom acabar com as filmagens dentro da igreja. E tem que acabar também com esse negócio de muitos políticos entrar dentro da igreja e o povo depois ficar fazendo propaganda dele. Olha, fulano teve aqui, fulano teve aqui. Você não sabe a guerra que você está arrumando para os evangélicos. A política está em guerra. A política está em guerra pelo poder do anticristo, pelo poder dos... Olha, não vamos nem falar, sabe? Mas vamos falar do anticristo. E tem muita gente aí, ó, sendo infiltrado dentro das igrejas e o povo batendo no ombro. Então, igreja, acaba com isso. Nunca foi dito que tem político dentro da igreja, vereador, não tem. Mas a Irmandade, quando vê um político dentro da igreja, deixa ele quietinho lá. A igreja está aberta, qualquer um pode entrar e ouvir a palavra. Mas não ficar fazendo propaganda dele. O que vão achar? Que a gente está correndo com essa briga que está acontecendo entre os políticos? Não. Nós corremos com a justiça, com a verdade. E cada um usa o seu voto da maneira correta, orando a Deus e correndo com a verdade, não com a mentira. Porque o voto, ele é obrigatório. Mas tem muita gente que tomaram o caminho errado porque quis.
As Escrituras diz que somos um povo eleito. Mas você tem que investigar dentro de você se você é digno, se você realmente é um eleito, se realmente você vai entrar nas recâmeras de Deus, se realmente você vai tratar o povo como é para ser tratado. Você é um eleito nesta graça? Eleito de Cristo Jesus? Foi eleito para ir até o fim e receber a coroa da vida eterna, mostrando as tuas obras de cristão, a tua obra de amor, de misericórdia, de se transformar num bom samaritano na hora que vê que o teu irmão está caído. Você não ir lá pisar nos dedos dele, quando ele já está caindo num despenhadeiro. Não ir lá matar o seu irmão com as tuas palavras, como naquele dia ele faz o Timanita e Bildade o Suíta, vendo que Jó estava passando pela aflição e que Jó estava no caquinho de telha. Eles foram lá condoer-se dele, e muitos deles o apontaram. Será que Jó pecou contra o Senhor? Esse será, igreja, é como se estivesse afirmando que Jó tivesse feito alguma coisa errada. E na verdade, igreja, não há justo nenhum vivente. Segundo Davi conversou em oração com o Senhor, e o Senhor atendeu e conversou com Davi. E Davi disse que estava cansado do gemido dele. E toda noite faço nadar a minha cama. Davi disse: eu molho meu leito com as minhas lágrimas. Os meus olhos já estão consumidos pela mágoa. Eu tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Davi, igreja, Davi disse que não há justo nenhum vivente. É como naquele dia que colocaram uma mulher na frente do Senhor. E naquele tempo era dente por dente, olho por olho. A alma que pecasse tinha que morrer, apedrejada até a morte. E os homens foram lá, pegaram uma mulher no ato de adultério e levaram perante o Senhor. Mas o Senhor só disse assim: aquele que tiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E quem é você, irmão, no tempo de hoje, no tempo da misericórdia, no tempo do perdão, julgando o servo alheio para o seu Senhor? Será que o Senhor te deu a toga de juiz para que você pudesse montar um tribunal junto com teus adeptos, teus amigos, para julgar alguém como que você fosse um juiz? Saiba de uma coisa: não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado. Da mesma maneira que tu persegue, tu vai ser perseguido. Da mesma maneira que você aponta, estende o beiço, meneia a cabeça e ajunta as corjas daqueles que se dizem judeus, mas não são, se dizem crente, mas não são, mas eles mentem. Eles são do tribunal da condenação, condenando o servo alheio para o seu Senhor. Mas um dia pode chegar alguma coisa na tua casa, na vida da tua filha, na vida do teu filho, na vida do teu neto, da tua neta. E será que você vai vestir a mesma toga que você está vestindo hoje, julgando o filho da vizinha, julgando a organista que não congrega mais, julgando aquele músico que nunca mais foi para o culto? O Senhor te ensinou isso? Será que você vai colocar a toga para julgar a tua família assim também? Ou você vai querer vestir a toga só para absolver, esconder o que está acontecendo dentro da tua casa? Olha, o Senhor vê tudo, viu? Ouve tudo e sabe de tudo. E Ele disse que naquele dia é aonde vai ser aberto o justo tribunal. E como ficará você diante do verdadeiro juiz? Agora, igreja, para encerrar,
Para encerrar essa noite chuvosa na cidade de Santos, São Vicente, Guarujá, a Baixada Santista todinha está chovendo, mas a chuva está na paz. E logo nós vamos dizer assim, ó: a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra e o tempo de cantar chega. Pomba minha que anda pelas fendas da penha, no culto da ladeira, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. Como é lindo, né, igreja? Esses poemas, essas palavras doces que entram dentro do nosso coração e tira toda a amargura. Esse que está por detrás da nossa parede lá, Maia. Uria lá, Jesus, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades, como o sol da justiça entrando dentro da tua casa pela manhã. Ele disse que a figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalou o seu aroma. Ele também disse que vai fazer as coisas certas, no horário certo, no dia certo, na nossa vida. Aleluia. Tá bom de parar, né? Tudo bem? Boa noite. Estamos trabalhando, igreja. Estamos exercendo a nossa função para não ser pesado para ninguém, para não ficar em grupo pedindo dinheiro aí, não, nem mendigando pão para ninguém, não. Estamos trabalhando, igreja. E se você diz que não há tempo para você servir a Deus, mesmo o vídeo saindo todo torto, a gente não ensaia, a gente não fez teologia, a gente não tem estudo. Meu nome é Renato Modica, eu nasci na favela. E das favelas em favelas, hoje eu moro no Dique do Pompeba, na favela do Dique do Pompeba. E viu, igreja? Então muitas coisas que estão acontecendo, disso tudo que o Senhor, essas palavras doces, que vai dar fruto, que você é a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Mas só o Senhor sabe, né, Rosa, os espinhos que você carrega. E para o nosso país, e para a nossa história, e para o nosso mundo, disse o Senhor, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração perversa. Bem-aventurado é tu, irmão. Está sofrendo, está passando o que está passando, mas sempre está por cima. Não se mistura. Não se mistura com as águas amargas. Não se mistura com as coisas erradas dessa vida. Não faz falcatrua, não rouba. É isso que você faz na terra. E naquele dia o Senhor disse assim a um homem chamado Oséias. Este Oséias era filho de Berri. Isso foi nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joas, rei de Israel. O Senhor disse assim: Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição, e filho de prostituição, porque a terra, igreja, se prostituiu, desviando-se do Senhor. E ele foi e tomou uma mulher chamada Gomer. Essa mulher era filha de Dibraim. E ele teve 3 filhos, 2 filhas, parece, né? Uma chamou Jezeel, outra Luami e outra Loruama. E o Senhor disse assim: olha, Oséias, daqui a pouco eu vou visitar o sangue de Israel na casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Tem reino que o Senhor vai fazer cessar por esses tempos. E a gente vai ver. Felizmente tive que dar uma pausa aqui. Essa igreja. E cessou. E vai cessar reinado. Tem reinado dentro da igreja que vai cessar. Tem reinado fora da igreja. Tem muita coisa vai mudar a igreja. Muita coisa. Muita coisa vai mudar. Até esse final de ano, muita coisa vai acontecer. Quando o Senhor se levanta do seu trono, igreja, não adianta. Ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. E o Senhor diz: haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que por essa geração perversa. Mais uma vez, meu nome é Renato Modica, moro na favela do Dique do Pompeba. Quem quiser me visitar, pode visitar. Fique à vontade, igreja.